Tua unção, manifesta a Tua presença, Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Atos, capítulo de número 10, Atos 10, nós vemos ali a vida de Cornélio, a vida de um homem de Deus, a vida de um homem que ainda não tinha vivido uma experiência a não ser essa. E a presença de Deus, queridos, sobre as nossas vidas é tão poderosa, o improvável pode acontecer quando nós temos dentro do nosso coração o temor a Deus, o temor à presença do Senhor. Sabe, queridos, nós não estamos aqui nessa noite para agradar ninguém nessa terra, mas só estamos aqui para agradar uma só pessoa, a presença do Espírito Santo dentro de nós. E às vezes nós não conseguimos compreender o que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, o que o Senhor tem trabalhado no nosso coração. E ali, na mensagem que esse centurião tem ali no seu coração, por ter uma vontade, por querer algo maior, querer algo da presença de Deus, ele era o improvável daquela situação, porque a palavra naquela época era para os judeus, era para aqueles que eram da linhagem de Jesus. Mas Paulo faz uma revolução diante de tantas coisas, e ali nós vemos o mover de Deus acontecendo, através da presença do Espírito Santo. Só Ele pode mudar situações, só Ele pode mudar uma forma de nós enxergarmos, uma forma de nós recebermos da parte de Deus algo. Então, Atos 10 narra ali, morava em Cesareia um homem, versículo 1, de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observava claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está hospedado em Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-o a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quádrupes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus lhe purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu.
Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E até aqui, segura nesse texto que ainda a gente vai decorrer por ele. Queridos, nós vemos aqui a narrativa desse homem chamado Cornélio. Esse homem temente a Deus, um homem sincero, um homem que testemunhava e tinha um bom testemunho. Um homem que caminhava diante de oração e também pelas esmolas, pela forma de ofertar na vida dos outros. Um homem que tinha um parecer não só da sua própria linhagem, mas também do povo judaico. A própria palavra diz isso. As pessoas reconsideravam ele por ser uma pessoa que tinha uma vida em comum, uma vida que estava ali diante da presença do Senhor. Aquele homem tem ali na sua vida uma visão, e ele coloca isso dentro da sua vida, coloca isso dentro do seu coração e começa a viver essa mensagem sobre esse homem. Um anjo aparece sobre a sua vida e fala a respeito deste homem. Ele tem uma direção agora da parte de Deus. Um homem que buscava Deus, um homem que tinha uma vida no Espírito, um homem que não era judaico. E você sabe, queridos, que naquela época não era provável que um judeu entrasse numa casa de um não judeu. Era quase que improvável isso. Então, Pedro agora também tem uma revelação da parte do Senhor. Ao mesmo tempo que Cornélio recebe essa indicação da parte de Deus, Pedro agora tem ali uma visão. Ele com fome, sobe ali em um lugar um pouco mais alto, e as pessoas estavam preparando a comida, e ele começa a orar, e ele vê uma visão que vê lá os quádrupes, os répteis, e algumas aves, e 4 pontas de 4 lençol ali descendo, e Pedro fala: eu não posso comer isso, é imundo. E Deus, aquela voz, a presença do Espírito Santo fala: mata, come, aquilo que eu purifico, aquilo que eu já abençoo, está abençoado, e você pode tomar posse daquilo. E Pedro já recebe a mensagem, através ali do poder de Deus, que havia 2 homens à sua porta, procurando ele, e ele falou assim, aquela mensagem, aquela voz: aqueles a quem está te procurando, vai com eles, esteja com eles, porque vieram da minha parte. Não duvide, e desça ali, e caminhe junto com esses homens. E Pedro, quando olha para aquela situação e vê aquelas pessoas ali, a quem procura sou eu. Uma direção totalmente do Espírito Santo, uma direção totalmente da parte de Deus sobre a sua vida. Sabe, amados, quando nós olhamos para Efésios, segura aí em Atos 10, mas Efésios 2:20, diz que a nossa vida, preste atenção, a nossa vida está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cornélio não tinha sido visitado por ninguém
a não ser aquele a quem o poder do Espírito Santo faz com que seja chamado Pedro. Esteja ali com ele. Ele era aquele homem que tinha sede, estava firmado. E pensa, querido, que Cornélio tinha notícias do que estava acontecendo ali, naquele momento, na trajetória da igreja, do fundamento da palavra que Jesus de Nazaré, ali na Galileia, eu penso que ele tinha ali notícias dessas coisas. Algo do céu estava acontecendo sobre a vida de Cornélio. Algo do céu vinha sobre aquela casa, porque ele estava vivendo uma vida com a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, querido, ela é tão poderosa que ela dá um caminho certo, um caminho correto, um caminho para nós termos uma vida com Ele, uma vida revelada pela presença do Espírito Santo, por aquilo que Ele está agindo em nós, por aquilo que Ele está manifestando na nossa vida. Cornélio era esse homem, e ele vê aquela situação, provavelmente, eu penso também que Cornélio já havia conhecido outras histórias, mas, amados, nós precisamos entender uma coisa: os seus olhos estavam abertos para ver a glória do Senhor sobre a sua vida. Nada seria comum que acontecesse na vida de Cornélio, porque ele estava verdadeiramente com os seus olhos entregues nas mãos da presença de Deus na sua vida, porque ele caminhava dessa forma, porque ele tinha bom testemunho, porque ele tinha ali a vida de Deus. As pessoas, o povo judeu olhava para Cornélio e falava só, como nós falamos muitas vezes, só falta ser crente. Esse cara só falta ser crente. Ele tem tudo de bom, ele faz as obras, mas ele também escuta o Espírito Santo, a presença de Deus. Ele tem na sua vida isso. Então, quando ele chega ali, e eu penso que os seus olhos estavam abertos, não como Pedro, que muitas vezes caminhou com Jesus, e caminhou 3 anos e um pouco de tempo com Jesus, mas Jesus por várias vezes falou para ele: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E não curiosamente, Pedro recebe a mensagem aqui por 3 vezes. Fala: filho, está acontecendo, vai com esse homem. Também Paulo, quando está a caminho de Damasco, com os seus olhos ali, diante daquela luz que ofusca os seus olhos, mas ele também tinha uma vida temente a Deus. Ele era um conhecedor da palavra, também judeu, mas também romano. Mas ele tinha uma vida com Deus. E Deus teve que, o poder do Espírito Santo ali na presença do Senhor Jesus, tromba com Paulo e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? A nossa vida, querido, muitas vezes diante da presença do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, depende de situações, se a nossa vida verdadeiramente está firmada, com fundamento, diante da presença de Deus, sendo temente a Deus, sendo temente à palavra de Deus na sua vida. Querido, eu penso que Cornélio era aquele que, quando entrava na presença do Senhor, ele tinha o seu coração aceso, ele tinha a sua vida ali exposta diante da presença do Senhor. Tudo que aconteceria ali sobre a vida dele, ele estaria atento para ouvir, porque ele queria mais de Deus, porque ele queria mais da presença do Senhor, porque ele queria ser aceso, porque ele queria ser transformado, porque a presença de Deus era tudo para ele. Não adianta ser uma pessoa de lei, uma pessoa que pode ter e exercer liderança, não adiantava nada disso para ele. O que adiantava era uma vida
verdadeira com o Senhor. Efésios, ainda capítulo 2, agora um pouquinho antes, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe, amados, nós éramos um perdido diante do mundo. Se fosse pelo teu merecimento aqui de salvação, nem eu e você poderíamos dizer que pela fé nós somos salvos. Porque se for por aquilo que nós fizemos ou fazemos, não estaríamos nos braços do Pai. Não é por nós, mas também Paulo diz assim, e também não é pelas tuas obras não, meu filho. Porque tem muitas pessoas que pensam que por aquilo que faz é muito importante. Eu faço algo para Deus. Eu tenho uma minha vida com Deus porque eu faço algo. Isso não é nada para Deus. Porque eu imagino que Jesus foi à cruz do Calvário por todo o sofrimento, por amor às nossas vidas. Amém? Não foi pelo nosso merecimento. Ele foi entregue na cruz como malfeitor. Ele foi entregue ali, querido, por amor às nossas vidas, por amor, por mim e por você. Por mais que nós podemos fazer nesta terra, não chega ao mínimo do preço pago na cruz do Calvário. E se nós não entendemos isso, querido, nós só somos meros espectadores. Não temos vida com Deus. Não podemos dizer, a minha vida pertence ao Senhor. Porque Ele pagou o preço. Não fui eu que fiz. Não foi você que fez. Foi Ele que fez por amor às nossas vidas. E nós só estamos aqui, queridos, para dizer nessa terra passageira. Tem uns que vai viver poucos anos, outros vai viver muitos anos. Mas se nós fecharmos os nossos olhos hoje, estaremos nas mãos de Deus. Seja por aquilo que nós passamos nesta terra. Não viveremos nada. Penso que Cornélio tinha isso no seu coração. O que adiantava ter? O que adiantava ser? O que adiantava fazer alguma coisa? Não adiantava nada, porque eu entendo que é pela fé. É pela presença de Deus, é pela palavra do Senhor, é pelo envolvimento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas também penso que nada era comum para a vida daquele homem. Nada era normal. Tudo que ele enxergava Deus. Você enxerga Deus em tudo que acontece na tua vida? Em cada detalhe? Em cada situação? Porque, amados, eu não quero levar o contexto aqui do que nós podemos comer do que é impuro. Mas pense que a palavra não foi prerrogativa a isso. Aqui é uma revelação de Deus. Como Pedro pode ir sem saber quem é a pessoa? Não era costume. É anormal acontecer uma situação como essa. Mas Pedro tem a revelação na sua vida. Não foi assim, vai na casa de Cornélio, que ele precisa ouvir a minha palavra. Não foi dessa forma. Deus deu uma visão para ele. Ele teve que interpretar aquilo. Queridos, só quem interpreta é porque tem uma vida com o Espírito Santo. Só quem interpreta, porque aquele que não é filho de Deus, não consegue ter revelação do Espírito Santo. Porque tudo se torna normal na nossa vida quando nós não temos o Espírito Santo. Aconteceu com normal. Aconteceu com normal. Tudo é normal. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, tudo que acontece é sobrenatural. Porque vem do céu. Porque vem através do Espírito. Não através de nós mesmos. Nós temos que entender isso. E a palavra tem que ser pregada ao nosso coração. Então, ali ainda em Atos 10, versículo 23, Pedro vai com eles. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E alguns irmãos do que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia Cornélio,
estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Aqui, queridos, há um sobrenatural aqui nesse momento. Você está pensando que as coisas que estão acontecendo na tua vida é tudo comum? Não, nós somos homens como qualquer pessoa. Eu fico pensando, querido, que esse preletor que vai pregar na casa desse homem, que convida parente, convida amigo, convida a vizinhança toda, é uma igreja. Preletor dessa noite, naquela igreja, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pensou, coloca ali uma faixa na igreja. Quem é o teu convidado dessa noite? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Quem não queria ouvir? Porque quem tem uma vida com o Espírito fala: o que esse homem tem para entregar aqui? Não, aquele homem se ajoelha perto de Pedro e fala assim: levanta, querido, levanta, sou homem como você. Sabendo que não era um judeu. Queridos, a presença do Espírito Santo ali era tão poderosa na vida de Cornélio, porque não foi pela vaidade, não foi pelas emoções, não foi pela pessoa que era, mas porque Deus havia enviado Pedro na sua casa. Pensa, querido, no que é isso, a presença de Deus dentro da nossa vida. Eu fico imaginando que a televisão de Cornélio era: como será que Jesus era? Como será que Jesus, a internet de Cornélio, como que viveu Jesus? Como que era Jesus? Eu pensava que Cornélio queria viver totalmente a vida de Deus na sua casa. E quando nós temos e somos impactados por aquilo que Deus faz em nós, nós não queremos ficar sozinhos. Nós queremos chamar toda a família, aquelas pessoas mais íntimas nossas e todos os amigos que são mais íntimos, aqueles que fazem parte da presença de Deus e querem viver algo novo na sua vida, querem viver algo na sua vida que seja poderoso, não que seja comum. Não, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais da presença do Senhor, eu quero mais do agir de Deus, mas não é pelas minhas obras, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu quero ter uma vida de Deus. Ele nem se preocupava com aquilo que ele fazia. Ele não estava preocupado por aquilo que ele realizava, queridos. Ele não estava preocupado por aquilo que ele tinha no seu coração, pelos aplausos que recebia dos judeus ali à sua volta. Ele estava preocupado com a presença do Espírito Santo. Fogo de Deus, ele queria fogo, ele queria presença. Ele queria ali viver algo novo na sua vida. Ele não queria viver da mesma forma. Ele não queria estar no mesmo momento, na mesma situação, mas ele queria ser guiado pela presença do Espírito Santo. Então, naquele momento, querido, versículo 28, a quem se dirigiu, versículo 27, falando com ele, entrou, e encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se, ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. A visão que nós lemos que Pedro teve. Ele teve uma visão de animais, mas ele trouxe a revelação sobre a sua vida do que era. Eu penso, querido, que a nossa vida é transformada das trevas para a luz. Mas sabe, amados, o que muitas vezes nós podemos deparar na nossa vida se chama religiosidade daqueles que já são crentes, daqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor. Porque se Pedro fosse religioso, ele não entraria naquela casa.
Fico pensando quando muitas vezes pessoas são convidadas a participar de outras religiões, como ser um padrinho, uma igreja tradicional. E aí o religioso fala assim, não, eu não aceito convite não, porque a minha vida, né, ando de gravata e paletó, aleluia, é do Senhor Jesus. Não, eu penso que nós estamos na luz para invadir as trevas e fazer ofuscar o inimigo dentro daquele lugar. Não repetir as palavras que eles estão dizendo, porque você nem precisa repetir, mas para abençoar aquele lugar e declarar a bênção do Senhor sobre aquele lugar. Ser luz. Só que às vezes nós entramos no modo religiosidade dentro de nós. Não, eu já sou crente há muito tempo, eu não preciso estar, eu não preciso fazer, eu não preciso, porque a minha vida pertence ao Senhor, porque tem pessoas que andam dessa forma. Eu já conheço a Deus, eu já sei de todas as coisas. Agora imagina, querido, Pedro andou 3 anos com Jesus, que é uma pessoa que foi transformada por pessoa, foi Pedro. Ele foi transformada no fogo, no momento, foi até, querido, querendo ou não, colocado como Satanás. Pedro está falando demais para trás, Satanás, você não tem parte comigo. E às vezes, amados, diante da nossa religiosidade, nós não podemos falar nada, às vezes. Podemos chamar atenção, trazer a correção, falar, filho, vem aqui, está no caminho errado o que você está fazendo, isso é pecado, isso é peso para a tua vida, é trevas, da minha vida cuido eu. Religiosidade. Não quer ouvir o que Deus tem, do fogo, da presença, do poder de Deus sobre a nossa vida. Mas eu não acho, querido, que isso seja ruim para nós. Aqueles que acham que é ruim, precisa ter uma vida com o Espírito Santo. O Espírito Santo não se manifesta no meio de coisas erradas, só se manifesta no meio de santidade, de vidas que querem busca pela presença do Espírito Santo. E quando você entra no culto, você não entra para receber algo, você entra para transbordar, para viver a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque é diferente das coisas que estão acontecendo em nós, indiferente das coisas que podem estar acontecendo na nossa vida, quando você pega a palavra da vida, a palavra que vem de Deus, não é a palavra que sai de nós, é a palavra que sai de Deus, para a revelação aos homens. Porque Deus quer fazer a sua obra, porque Deus está pronto para amar todos nessa terra, até os pecadores, da pior espécie, Ele quer amar. Ele quer colocar para o centro da vontade dEle e falar assim, você é meu filho, e ama a minha palavra, e tem amor pela palavra, e tem amor de viver a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Então quando Ele tem amor, querido, Ele sabe quando Ele está errado. Ele sabe quando ele está ali, vivendo uma situação que não é normal. Porque ele fala assim, eu vim aqui porque eu tive uma revelação da parte de Deus. Aquilo que eu vi que era imundo, por isso que eu entrei na tua casa hoje. Porque eu quero fazer e ter relacionamento com a tua vida nessa noite. Você não saiu da tua casa, querido, para receber palavras boas. Você saiu da tua casa para receber poder de Deus sobre a sua vida. Palavras boas, tem diferença. Tem gente que só quer receber palavras boas, palavras decorosas, palavras de honra. Mas se você não quer servir a Deus, querido, não quer servir a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, você nunca vai viver o poder de Deus, a revelação, a transformação que Deus tem para nós. Porque você só quer se agradar com coisas simples. E às vezes, amados, Deus quer chacoalhar a nossa vida, quer transformar a nossa vida, Ele quer tirar a nossa vida dessa condição, muitas vezes, de
tudo está normal, tudo está tranquilo. Sabe, queridos, sabe quando Deus age na nossa vida? É quando Deus começa a chacoalhar a nossa casa. Porque a nossa vida está firmada na rocha que é o Senhor. A tua edificação está firmada na rocha. Sabe que o mundo pegou a história dos 3 porquinhos lá e do lobo mau, conhece ela? Então foi essa que ele ensinou para nós. Já era bem antes, viu? Não foi a Disney que inventou. A palavra já diz que a sua casa que está firmada na rocha, na presença de Deus, na autoridade do Espírito Santo, ela não vai ser chacoalhada. O lobo mau pode soprar um bocado lá fora, ela não vai chacoalhar, porque Deus está presente ali naquele lugar, porque Deus está presente naquela vida, porque Deus está presente ali, querido, quando se torna santidade dentro de nós. E eu falo, queridos, que às vezes nós, como pais, nós erramos na educação dos nossos filhos, de ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar, pregando a palavra, sendo Cristo dentro de nós para a formação dos nossos filhos, tratando, querido, e ensinando. Sabe por quê? Porque tem muitos pais, querido, que cometem um erro aqui. Ele leva o filho para a igreja, quando fica grande, e ele não pregou a palavra, não ensinou o filho que tem que entregar a vida a Jesus, que tem que ter uma vida com Deus. Saiba, querido, que tem uma escolinha lá atrás, poderosa, amém? Que ensina aos nossos filhos, que muitos pais até se sentem envergonhados pelo que os filhos falam dentro de casa. Eu aprendi sobre isso. E aí ele fala assim, e no próximo domingo eu tenho que ir, viu, pai? Aí o pai está lá, todo largado no sofá, caído, despedaçado lá, entregue as traças, e o filho fica lá, pai, tem culto, viu? É 5 horas da tarde, ele já começa, tem culto, viu, pai? Tem culto. Alguém se identifica com isso? Porque tem muitos pais que vivem isso. Que o filho está falando ali, e o pai, tá bom, então vamos para a igreja. Sabe por quê? Porque ele está ouvindo a mensagem de Deus na sua vida. Mas os pais têm que continuar fazendo a vontade de Deus na vida dos filhos. O ministério do filho é tão importante quanto o dele. Quando o filho fala assim, agora tem a dança, ele é pequenininho. Pai, tem dança amanhã, você me leva na igreja? Pai, tem isso, tem aquilo. O filho tem mais compromisso às vezes do que o pai dentro da igreja. Aleluia. Tem mais compromisso o filho do que o próprio pai, muitas vezes. Porque ele está ali, porque a criança, querido, por isso que Jesus fala que nós temos que ser igual aos pequeninos. Porque a criança quer receber, ela quer ser edificada, e os pais precisam pregar a palavra de Deus em casa, ensinar filho, com 8, com 9, com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos, filho, você tem que ter uma decisão na tua vida, entregar a tua vida ao Senhor, não é só ir na igreja. E sabe quem tem que fazer isso, querido? Quem é? Quem tem que fazer? Vocês sabem, né? Que é os pais que têm que pregar a palavra. E falar assim, você tem que ir lá na frente e entregar a sua vida ao Senhor. Falar que a tua vida pertence a Deus, a presença do Espírito Santo. E pensa que isso é sério, querido. Porque os nossos professores lá atrás estão levando palavras, enxoando. E o trabalho, querido, desses professores é sobrenatural. Pensa no que aconteceu na IBF. Eu conversando com o Douglas é o nosso irmão querido que mora lá no sítio. E ele falou, pastor, tinha criança que não conhecia nem a vaca. Olhou para aquele bicho grande, e aí ele falou assim, eu levei ele perto da pretinha lá, que a pretinha é o nome da vaca que ele tem lá, que é muito querida dele lá, e é mansa, toda mansa. E disse que uma das crianças foi colocar a mão na cabecinha da vaca, ela foi lá e deu aquela lambida assim, E aí a criança falou, credo, que nojo. Teve um que desceu e viu os estrumes da vaca.
Até colocou tudo para fora, porque ele não imaginava que a vaca fazia aquilo. Ele achava que a vaca usava fralda, ou ia no banheiro social. Não, mas ela faz no chão mesmo. Não tem, é ali mesmo onde ela convive. E geralmente onde ela dorme é onde ela faz mais. Queridos, eu fico imaginando se na situação natural nossa, às vezes nós não levamos. Essa é uma pequena fatia da situação. As crianças se divertiram naquele sítio com os bichos, andaram a cavalo, e foi aquela diversão toda. Mas eu fico imaginando se nas coisas naturais, às vezes a gente não percebe, não leva, a criança conhece pela foto. Às vezes pegar o nosso filho e levar lá no zoológico, quando fala que o cara é o leão, o rei da selva, por causa disso aqui, tá vendo a barra, não sei se você já foi no zoológico, mas a barra da jaula do leão é uma bitola de ferro enorme assim, E a gente não chega perto de onde eles ficam. Vê ele bem de longe assim, quando ele quer aparecer, ele aparece, quando ele não quer também, ele fica lá. Não adianta, ele não vai lá só porque você quer. Se nas coisas naturais nós erramos, imagina nas espirituais, querido. Os nossos filhos têm que sentir a presença do Espírito Santo através das nossas vidas, para que eles sejam transformados e possam enxergar a presença de Deus nas suas vidas e possam aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, dizendo: eu quero esse Jesus que você tem, pai e mãe. Eu quero esse Deus a quem você serve. Por quê? Porque você só tem boas coisas, como a casa de Cornélio. Traga parentes íntimos, traga todo mundo para aquela casa, porque Deus vai estar aqui presente nesse lugar. Pensa, querido, num culto poderoso. Versículo 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois, que razão me mandastes chamar? Essa pergunta, querido, é o que nós devemos ter como filhos de Deus. Por que nós entramos na igreja nessa noite? Por que nós estamos reunidos aqui? Se não for para adorar a Deus, fechar os nossos olhos e adorar ao Senhor, não tem razão nenhuma que nós estamos aqui nessa noite. A nossa vida tem que ser por envolvimento na presença de Deus. A nossa vida tem que ser transformada pelo mover de Deus. Por isso, parece até incomum Pedro perguntar: por que você me chamou aqui? Será que ele não sabia? Eu tenho certeza que ele sabia. Assim é a presença do Espírito Santo em nós. Você quer? Mas você tem que pedir. Você tem que se lançar aos braços do Pai. Não é só porque você está aqui que Ele veio. Não é porque você quer. É porque você quer a presença do Espírito Santo. Porque você quer o envolvimento do Espírito Santo sobre a sua vida. Você não quer só palavras. Você quer o mover de Deus dentro de nós. A presença do Senhor envolvendo a nossa vida. Queridos, quando nós entramos num lugar, não é porque o ambiente está favorável, é porque a nossa vida está favorável a receber a presença do Espírito Santo. Pode ser em qualquer casa. Você entra na casa do teu parente, ele professa outra fé, mas você entra dentro daquele lugar e você fala: tem alguma coisa errada aqui. Eu não vou descobrir, mas o Espírito Santo vai. Ele vai me dar uma direção. Porque a presença do Espírito Santo habita onde? Aonde, igreja? Aonde? Dentro da nossa vida. Eu sou casa e habitação do Espírito Santo. Não é onde eu ando. É quem eu sou. Se eu quero a presença do Espírito Santo, eu sou casa e habitação do Espírito Santo. Então, Pedro faz essa pergunta: por que me chamou aqui? Se for somente para conversa, eu vou embora.
Mas aí, ó o que continua. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse Cornélio: a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, aonde? Na presença de Deus. Estamos hoje todos aqui, na presença de Deus. Querido, estamos falando de uma pessoa que não é judeu. Tem ideia do que é isso? Estamos falando de uma pessoa que não conhecia, não era aquele que conhecia. A presença do Espírito Santo é poderoso. Não, ele estava ali sem saber o que estava acontecendo. Não, ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o que ele queria. Tanto que ele professa com seus próprios lábios: eu estou aqui por causa da presença de Deus. Prontos para o quê? Para ouvir tudo que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós reconheceis as palavras que divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os enfermos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual tiraram a vida pendurando-no no madeiro. E a este ressuscitou Deus no 3º dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunhos de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Dê um glória a Deus aí. Queridos, Pedro começa a pregar fervorosamente ali naquele lugar. Pedro tem a palavra. E Pedro faz ali, querido, o seu discurso diante do que era poderoso. Agora eu sei para quem eu estou pregando. Agora eu sei para quem que eu estou. Por que que eu estou aqui? É pela presença de Deus. Então vamos lá. E começa ali o fogo cair do céu. Queridos, eu fico imaginando aqueles homens ali atentos pela presença do Espírito Santo. Eu não vi aqueles homens lá: Pedro, me cura, Pedro, transforma a minha vida, Pedro, eu preciso de um milagre. Não, eu vejo aqueles homens atentos pela presença do Espírito Santo, pela presença do Senhor na sua vida, por ter algo da parte de Deus, por ter algo do Senhor, por ter algo daquilo que Deus estava ali movendo sobre a vida daqueles homens. E aqueles homens atentos, ouvindo e escutando. E queridos, pensam que aqueles homens queriam algo da parte de Deus sobre as suas vidas. Queriam algo na sua vida. Queria ser transformado. Então, no versículo 44, a palavra diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu. Caiu o que, igreja? Acorda aí, igreja, aleluia. Quem caiu? Diga bem forte: o Espírito Santo.
É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu não estou aqui pelas obras. Eu estou aqui por causa da presença do Espírito Santo na minha vida. Porque Ele pode transformar a minha vida. Porque por mais que eu ganhe guerras nessa terra, não vai adiantar nada. Ah, ganhei. O que adiantou? Nada. Só sofrimento, luta e desprezo. Mas quando nós estamos na presença do Espírito Santo, nós podemos perder tudo nessa terra. Como Jó perdeu. Mas ele caminhava na presença de Deus. Naquele a quem ele colocava como meu Redentor vive. Ele estava convicto na sua posição. Havia uma convicção na sua vida. Eu quero estar presente. Eu quero viver as coisas de Deus na minha vida. Então, queridos, eles estavam ali vivendo o sobrenatural do Senhor. E ainda, nesse momento, no versículo 45, os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Mover de Deus. Imagina, querido, eu acho que era o segundo Pentecostes aqui. A presença de Deus estava ali naquele lugar. Aquelas pessoas que não eram, mas agora confirmadas pela presença de Deus. Sabe por quê? Versículo 46, pois os ouviam falando em línguas, fazendo o quê? Engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados? Estes, assim como nós, receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Fala que o negócio está bom, essa igreja é boa. 100% de conversão aqui, aleluia, vamos ficar mais um tempo aqui, vamos ficar jogando a água do Espírito e pulando e se alegrando. Isso é Deus, querido, nas nossas vidas. Isso é o poder de Deus, querido, que edifica a nossa casa, a nossa família. Vale a pena. Vale a pena nós vivermos na presença de Deus. Vale a pena, querido, nós sermos encorajados e encorajar outras pessoas que nós amamos. Cornélio encorajou a sua casa, os seus parentes e também os vizinhos. Vale a pena nós continuarmos edificando a nossa casa, traçando planos, projetos diante de Deus. Vale a pena, querido, a presença do Espírito Santo move sobre a nossa vida, ela move no nosso coração. Nós dependemos, querido, do poder de Deus para ter uma vida verdadeiramente transformada. Nós precisamos da palavra, querido, para viver nessa terra, sendo transformados pela palavra de Deus, capacitados por ela, e viver uma vida, querido, totalmente no agir, porque nós somos treinados a viver uma vida com o Espírito Santo. Nós somos capacitados, nós somos cheios da presença de Deus. Você é cheio da presença de Deus, querido, para viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. E sabe, amados, se tem uma coisa que é séria na nossa vida, é ter uma vida com o Espírito Santo. É ter uma vida com Ele. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, se você é um filho de Deus, você tem que cultivar a presença do Espírito Santo na sua vida. Não é só ser mero espectador do que está acontecendo, para ser crítico, para ficar sendo crítico da igreja. Não, é ser transformado pela presença de Deus. Porque se você está criticando, você está criticando a si mesmo. Porque quando você é crítico e critica os outros, você está criticando a igreja de Cristo. Está criticando aquilo que você crê. Está criticando aquilo que você deve ser diante da presença do Senhor. Então é sério, querido, a presença do Espírito Santo dentro de nós.
É sério nós estarmos diante da presença de Deus. Nós podemos fazer tantas coisas nesta terra, mas uma coisa nós não devemos fazer, aqueles que são filhos de Deus: ser guiado pela sua própria natureza. Seja guiado pela presença do Espírito Santo. Seja guiado pelo poder de Deus na sua vida. Queria que você ficasse de pé.